Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Declara aberta a 119ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Lista de chamada e presença. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecida Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. A quem cumprimento os senhores vereadores, senhora vereadora, Boa noite, funcionários desta casa, público aqui presente, Pedro, Jonas, Dona Maria Luca, Alceu, e ao público que nos acompanha pela página da Câmara Municipal. Eu serei breve. Hoje eu cobrei o setor responsável sobre a manutenção das estradas ali do antigo cemitério velho, que precisa ser arrumado, precisa ser preparado. Eu estou muito preocupado com a questão que tem bastante batata plantada ali, né? Então vai ser um fluxo muito alto de caminhões que vai estar saindo ali naquele trecho. Então eu preciso aquelas estradas ali estar preparada, cascalhada, nos pontos ali que eu passei para o executivo, para a gente poder trazer mais tranquilidade para os produtores poder fazer a sua escoação da sua produção. E pedir também que seja feita a estrada ali do bairro do Santana também. Então, repassando a população, que eu já venho cobrando do executivo, e daqui a alguns dias será feito aí a recuperação desses dois trechos aí, desses dois bairros. Por hoje é só. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, vereador Suelene. Boa noite, senhores vereadores, Boa noite, colaboradores vereador. da casa, público presente. É um prazer tê-los com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite. Eu gostaria de agradecer aqui o deputado doutor Maurício. Todos sabem, ou talvez nem todos, mas que deputado no primeiro mandato, do seu primeiro ano, as verbas impositivas são bem menores, bem mais difíceis de alocarem, né? Que fica de um ano para outro. E o doutor Maurício, né, o deputado doutor Maurício, ele vem se esforçando muito para ajudar a região, mesmo com essa limitação. Nós já fomos aqui atendidos em alguns trechos de calçamento rural, R$45 mil para a Casa da Criança. Estamos já quase acertando uma ambulância, 250 mil. E tem outras coisas que estamos para acertar, já veio outras coisas. Inclusive, semana que vem é possível a gente estar juntos lá para acertar outras verbas para beneficiar a nossa cidade para esse ano e para o ano que vem. O empenho dele é muito grande. Eu queria agradecer muito, né, na região toda, mas o olhar, né, carinhoso que ele tem para com a gente, para o nosso município. E gostaria de falar também, que é o assunto do momento, o calor excessivo que nós estamos passando, essa onda de calor. Em todos os lugares que a gente vai, o pessoal comenta, né, que está todos surpresos aí com o excesso de calor. Todos nós já ouvimos reportagens, ouvimos aí palestras e algo mais referente às mudanças climáticas, inversão térmica, aquecimento global, derretimento das calotas polares, né? Há dados científicos que as calotas elas estão derretendo mais do que congelando no inverno, né? Então, tendo um processo
muito complicado. E isso faz com que potencialize os extremos no planeta. Nós vimos aí, no passado recente, chuvas muito fortes em Minas, Santa Catarina, na Bahia, agora no Rio Grande do Sul, vendavais aí terríveis, outros tantos aí na China, Índia, na Turquia, tivemos aí agora vários países aí sofrendo algo assim, podemos dizer que ninguém sonhava, ninguém esperava ver tamanho desastre ambiental, de chuva, vendaval e chuvas torrenciais mesmo, de trazer muitas mortes, muito prejuízo, algo assustador. E isso faz com que a gente relembre, e gostaria de mais uma vez aqui fazer um alerta, para todos nós que tivermos projetos futuros para intervenção na natureza, para observar essas mudanças, esses acontecimentos. Nós, como estamos no planeta Terra, não estamos ilesos, não estamos fora de questão. Estamos sujeitos a ser também uma intempérie, uma chuva forte, um verão. E então é imprescindível ter essa atenção muito grande quando tiver projetos de intervenção na natureza, de observar essas mudanças, esses possíveis excessos, essa potencialização dos extremos, que quer dizer o seguinte: muita chuva no período da chuva, muita seca no período da seca, muito calor no período do calor e muito frio no período do frio. Foi reportado recentemente que no hemisfério norte, países que têm gelo no inverno, nesse verão, para nós estamos indo para o verão, o hemisfério norte está indo para o inverno, mas no verão deles passado, chegaram a temperaturas de 40, 45 graus, com sensação de 50 graus, num país que tem neve no inverno. Então, para ver o tamanho da amplitude térmica, o tamanho do problema que a gente está vivendo e que tem por vir para a gente. Então, deixo aqui o meu alerta, o meu pedido ao senhor prefeito, que nós somos parceiros, somos solidários, somos companheiros para a construção do lago, mas pedimos também que nos apresente um laudo, principalmente hídrico, de um técnico responsável que vai nos dizer que quando tiver uma escassez de água, aonde que vai suprir a água necessária para manter esse lago, e quando tiver um excesso de água, como vai comportar esse excesso para não trazer tragédia e transtornos. Isso é imprescindível. Sim. E também nós temos como consequências, agradecer o vereador Joaquim, lembrou muito bem aqui, o novo vereador, consequências na agricultura como um todo. Nós aqui, na lavoura de café, nós estamos vendo aí um problema sério, o pessoal preocupado, as lavouras estão murchando, estão todos eles preocupados com a safra do ano que vem. E a agricultura como um todo, ela sofre muito com essas intempéries fortes, vento forte, chuva de pedra, falta de chuva, escassez de chuva, chuva demais. Então, o produtor rural ele tem que ter esse olhar carinhoso, porque na evidência de intempéries é o primeiro que sofre, a sua economia, e nós dependemos dele para ter alimento na nossa mesa. Então, a preocupação é muito grande. Hoje nós estamos vendo esse calor, parece que tem previsão de amenizar no fim de semana, mas no futuro teremos ondas de calor talvez mais fortes que essa. Então temos que estar preparados para enfrentar momentos difíceis aí em decorrência da mudança do clima. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Joaquim. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores, aos funcionários dessa casa, boa noite. Ao público presente, boa noite, sejam todos bem-vindos e todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Quero fazer 2 agradecimentos ao prefeito Silvio Félix, o vice Juninho Cavini e ao pessoal, em nome do Afrânio, que deu, sobre a academia, lá nos piqueiros de baixo e de cima, que agora está instalada. Então, ao Afrânio, muito obrigada. A todos que estão envolvidos no seu trabalho aí, Afrânio, muito obrigada mesmo. E também lá na Boa Esperança, agradecer que mais uma demanda foi realizada. Então, o pessoal do Lucas, o meu muito obrigado.
a todos envolvidos com o trabalho lá. Meu muito obrigado mesmo. Então, foram duas demandas, né, que o pessoal, tanto do bairro Piqueiras de Baixo e de Cima, trouxeram para mim, né, sobre a necessidade de uma academia lá, e agora está instalado. E também lá na Boa Esperança, né, sobre um trecho lá. Também agora essa demanda foi executada. Muito obrigada a todos os envolvidos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 080/2023. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial num valor de R$ 186.573,60, indicando como fonte de recursos anulação. Projeto número 80, de 21 de setembro de 2023, altera a PPA, quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de novembro de 2021, PPA, quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, LOA 2023, crédito adicional especial na importância de R$ 186.573,60, distribuídos às seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 186.573,60. Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, 752. Assistência Social Geral, R$ 177.206,61. OPC, NIM Habitação, Assistência Social. 753, assistência social geral, R$ 9.366,99. Outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, recursos próprios, impostos. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de anulação. Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, assistência social, recurso próprio, menos R$ 9.366,99. 689, assistência social geral, menos R$ 177.206,61. Obras e instalação. OPC, Unihabitacional e assistência social. Anulação, menos R$ 186.573,60. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 21 de setembro de 2023. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 02.02.024.008.244.000.13.3.90.39.00. Ficha número 752 e 0.02, 0.02.003.004.1352.1352.000.3.90.39
1.00, ficha número 753, que subsidiarão as despesas com o serviço de terceiros. Pessoa jurídica, trabalhos sociais, necessário para a construção, aquisição de unidades habitacionais para a população carente do município de Bueno Brandão, com recurso oriundo de operação de crédito, no valor de R$ 177.206,61, conforme QCI, quadro de composição do investimento da Caixa Econômica Federal e instrução normativa número 1, de 20 de janeiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 9.366,99, com recursos não vinculados de impostos, sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal número 2.516, de 30 de junho de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, sendo só que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 21 de setembro de 2023, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto vem acompanhado da metodologia, descrição do evento, impacto orçamentário financeiro e impacto orçamentário no exercício de vigência. E também vem acompanhado da declaração da verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 080/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 080/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 080/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 080/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 079/2023. De iniciativa do prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA, LDO e abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, indicando como fonte de recursos... Não, repetiu aqui. Institui o programa de incentivo à emissão de notas fiscais no município e dá outras providências. Projeto de Lei 079 de 2023. Institui o programa de incentivo à emissão de notas fiscais no município e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o programa de estímulo à cidadania fiscal do município de Bueno Brandão, destinado a incentivar 1. A produção e aquisição de mercadorias, bens e serviços do município de Bueno Brandão. 2. A solicitação de notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes pelos contribuintes em todas as operações de aquisição de mercadorias, bens e serviços no município de Bueno Brandão. 3. A emissão voluntária de nota fiscal ou documento fiscal equivalente em todas as operações mencionadas no inciso 2 deste artigo, relativas ao ISS e ao ICMS no município de Bueno Brandão. 4. A emissão voluntária de nota fiscal pelos produtores rurais e artesãos. 5. O pagamento pontual dos tributos municipais. Artigo 2º. São objetivos do programa. 1. Educar e perseguir a formação de uma cultura participativa e de exercício pleno da cidadania na comunidade, criando nos cidadãos
o hábito de sempre exigir a nota fiscal no momento da aquisição de mercadorias e bens ou da tomada de serviços. 2. Promover a elevação da atividade econômica do comércio local, em especial da prestação de serviços e comercialização de mercadorias. 3. Combater a sonegação e evasão fiscal. 4. Aumentar o índice de participação do município no produto da arrecadação do ICMS. 5. Aumentar a arrecadação tributária. 6. Concretizar o princípio constitucional da eficiência, que impõe à administração pública a adoção de todos os meios alternativos e necessários para a cobrança de seus créditos tributários e não tributários, de modo a aprimorar o sistema de arrecadação, estimular a redução da inadimplência fiscal e atender aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3º. Para a implantação dos objetivos incertos no artigo 2º dessa lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa Municipal Nota Premiada, consistente na distribuição de prêmios mediante sorteios aos adquirentes de mercadorias, bens e serviços, aos produtores e aos contribuintes pontuais no município de Bueno Brandão, que serão divididos em duas modalidades. 1. Modalidade consumidor-contribuinte. A. Os adquirentes de mercadorias e bens. B. Tomadores de serviços. C. Contribuintes municipais, pessoas físicas que pagarem em dia o IPTU. D. Contribuintes municipais, pessoas físicas e jurídicas que pagarem em dia o ISS-QN. 2. Modalidade produtor. A. Produtores agroindustriais. B. Produtores agrícolas, incluindo os produtores rurais, empreendedores, familiares rurais e agricultores familiares rurais. C. Produtores de artesanatos. Parágrafo único. Considera o pagamento em dia pontual, para os fins dessa lei, o pagamento efetuado no dia do vencimento do tributo, sem um acréscimo de multas e juros, independentemente se o pagamento for efetuado à vista ou parcelado. Artigo 4º. Para participar do programa, as pessoas que adquirem mercadorias, bens ou tomarem os serviços, bem como os contribuintes pontuais e produtores, deverão apresentar as notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes, autorizados pelo fisco, ou os comprovantes de pagamento do IPTU ou ISS-QN nos postos de troca do programa para obtenção de cupons para os sorteios, devendo 1. Preencher no cupom os dados solicitados para a correta identificação do participante e documento fiscal válido. 2. Depositar o cupom em uma urna oficial em local a ser definido e divulgado pela Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. 3. Manter o documento fiscal ou comprovante de pagamento do IPTU ou ISS-QN validado em perfeitas condições para apresentação no momento do resgate do prêmio, quando contemplado. 4. Apresentar CND, Certidão Negativa de Débito Municipal. Parágrafo único. Consideram-se notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes válidos para a participação do programa de que trata o caput desse artigo. 1. Os decorrentes de operação de circulação de mercadoria por contribuinte, realizado por estabelecimentos inscritos no município de Bueno Brandão, no estado de Minas Gerais, devendo ser apresentada a nota fiscal do consumidor final, em primeira via, ou cupons fiscais emitidos por máquinas registradoras que contenham o CNPJ do vendedor ou do fornecedor, bem como o CPF dos consumidor cliente. 2. A nota fiscal emitida pelos prestadores de serviço no município de Bueno Brandão. 3. A nota fiscal emitida pelos produtores agroindustriais, agrícolas e artesanatos do município de Bueno Brandão. Artigo 5º. Para concorrerem ao sorteio do programa Nota Fiscal Premiada na modalidade consumidor-contribuinte, os interessados deverão trocar as notas fiscais de aquisição de mercadorias e de serviços, bem como os comprovantes de pagamento do IPTU e ISS-QN nos pontos de troca, pelos cupons numerados, que serão fornecidos da seguinte forma.
Um cupom a cada 1,85 VRM, valor de referência municipal, para notas de prestação de serviço. 2. Um cupom a cada 18,5 VRM, valor de referência municipal, para notas fiscais de aquisição de mercadorias. 3. Um cupom para cada guia do IPTU ou ISSQN pagos em dia. Parágrafo 1º. Os valores, tanto para a nota fiscal de compra quanto para a nota de serviço, poderão ser somados até o valor correspondente à troca de um cupom. Parágrafo 2º. Somente poderá concorrer à troca de cupons por guias de IPTU de pessoas físicas, não concorrendo neste item guias de IPTU de pessoas jurídicas. Artigo 6º. Para concorrer na modalidade produtor, os interessados deverão apresentar as notas fiscais emitidas de produção agrícola ou artesanato, de produtores registrados no município de Bueno Brandão, além da apresentação do comprovante de inscrição estadual do produtor rural, nos pontos de troca, para troca pelos cupons numerados, que serão fornecidos nas seguintes condições. 1. Para artesanato, será fornecido um cupom a cada 7,5 VRN, valor de referência do município. 2. Para a produção agrícola, será fornecido um cupom a cada 22 VRN, valor de referência do município. E ainda, para a produção de morango, deverão ser apresentadas, no mínimo, 50 notas anuais. B. Para a produção de leite e seus derivados, deverão ser apresentadas, no mínimo, 12 notas anuais. C. Para a produção de mandioquinha e salsa, deverão ser apresentadas, no mínimo, 2 notas anuais. D. Para demais produção não especificadas nas linhas anteriores, no mínimo, 1 nota anual. Artigo 7º. Para a troca de cupons, os documentos fiscais e guias de IPTU e ISSQN serão recebidos por funcionário credenciado que efetuará a troca dos documentos, devolvendo aos contribuintes suas notas e guias, após carimbo de entregue e os cupons de direito. Artigo 8º. Serão premiados os cupons cujos números coincidirem com os números sorteados. Artigo 9º. Servidores municipais envolvidos diretamente no Programa Municipal Nota Premiada não poderão participar do sorteio. Artigo 10. Serão distribuídos os seguintes prêmios. 1. Para a modalidade consumidor-contribuinte. A. Primeiro prêmio, uma motocicleta 0 km. B. Segundo prêmio, uma motocicleta 0 km. C. Terceiro prêmio, uma motocicleta 0 km. D. Quarto prêmio, uma lavadora de roupa de 11 quilos. E. Quinto prêmio, uma televisão de 43 polegadas. 2. Para a modalidade produtor. A. Primeiro prêmio, uma motocicleta 0 km. B. Segundo prêmio, uma motocicleta 0 km. C. Terceiro prêmio, uma motocicleta 0 km. D. Quarto prêmio, uma roçadeira. E. Quinto prêmio, um pulverizador costal elétrico 20 litros. Parágrafo único. Fica autorizado ao município a conceder os prêmios previstos nesse artigo na forma de pecúnia, conforme o valor médio de mercado à época do sorteio, não restando prejudicada a distribuição física dos mesmos. Artigo 11. O Poder Executivo regulamentará esta lei através de decreto, especialmente para disciplinar a organização, regras, locais, horários e datas dos sorteios. Artigo 12. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento, podendo ser suplementado caso haja necessidade. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 15 de setembro de 2023. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho para aprovação dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que trata sobre a regulamentação do programa Nota Premiada, haja vista a necessidade em se adequar determinados dispositivos legais à nossa realidade municipal. De início, cumpre esclarecer que a primeira alteração trazida pela referente lei com relação ao regulamento anteriormente publicado diz respeito à necessidade em se incluir o número de CPF nas notas e cupons.
fiscais na modalidade consumidor-contribuinte, buscando-se, assim, de fato, incentivar e premiar os cidadãos que efetivamente têm consumido e auxiliado na economia do nosso município. Por outro lado, outra modificação realizada diz respeito à supressão, no caso, eliminação, dos limites que constavam anteriormente para a aquisição de cupons participantes do sorteio da nota premiada. Ou seja, constava do regulamento anterior um limite máximo para a aquisição do cupom para concorrer aos prêmios, o que acabava inviabilizando a distribuição de mais cupons para quem detinha maior consumo, faltando-se com a equidade nesses casos. Assim, buscando adequar a legislação à realidade local, chegou-se à conclusão de que a melhor forma de incentivar o comércio local e de estimular a economia do nosso município, a medida mais equânime é possibilitar que quem tenha consumido mais, ou seja, quem possua mais cupons ou notas fiscais emitidas, possa adquirir mais cupons, seguindo-se, no mínimo, os valores de referência do município, VRM, porém, sem estabelecer limites máximos. Dessa forma, nossos cidadãos se sentem também mais motivados a participarem e a aderirem ao programa da nota premiada, entendendo de que, quanto mais consumirem, mais chance possui a serem sorteados. Importante ressaltar que, desde o início do programa da nota premiada, vem sido bem recepcionado por nossos cidadãos, que estão participando fervorosamente durante esse sorteio. Além disso, o programa tem ajudado o Executivo Municipal a combater a sonegação de impostos, principalmente para receber os seus tributos em dia. Com a iniciativa do programa Nota Premiada, nossos munícipes passam a valorizar e a entender ainda melhor sobre a importância da nota fiscal, o que acaba fortalecendo não somente a Prefeitura, mas também a nossa economia local, pois com o aumento de arrecadação há um maior retorno para o interesse público, principalmente voltado para obras, investimentos e até mesmo na geração de emprego. Do outro lado, também há um maior incentivo voltado especificamente aos produtores rurais, pois com a participação desses no sorteio do programa da nota premiada, estes acabam também adquirindo participação no PRONAF, além de facilitar no momento em se proceder com a aposentadoria rural, comprovando-se o trabalho desempenhado por meio da emissão de notas fiscais. Assim sendo, diante de todo o exposto, apresento o referido projeto de lei para que esta ilustre Casa Legislativa dela conheça e, no final, aprove-na como medida de interesse público. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 079/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite a todos. Público presente, colaboradores da casa, público que nos acompanha à distância, pela transmissão da nossa Câmara Municipal, a gravação da reunião posterior na plataforma YouTube. A justificativa do projeto de lei, ela esclarece bem os objetivos, melhor dizendo, deste. A colocação de CPF nas notas fiscais e ainda tratando aquele que detém mais situação, condição de maior produção, consequentemente vai ter também o maior número de cupons. Trata-se de uma questão de equidade e, ao mesmo tempo, uma discussão que pode aí desprestigiar quem tem menos condição de produzir. Então, você pega um produtor bem maior, que tem ali uma emissão de nota fiscal muito maior, consequentemente, se ele trocar por mais cupons, consequentemente, a sua chance de ganhar os prêmios é muito maior. Mas a equidade, ela é
vamos dizer assim, relativa, dependendo no sentido de que a gente olha. Eu tenho lá minhas dúvidas se tal ação, tal atitude, vai realmente melhorar a emissão de notas. Serei favorável à matéria, porque é uma dúvida. Mas que fica aqui essa questão. Porque você pega, por exemplo, um produtor rural na área de café, que emite uma nota fiscal de 40 mil, e o outro que emite uma nota fiscal de 200 mil, por exemplo. Então, nós estamos aqui tratando de um sorteio, né? Esse sorteio trata-se muito da sorte da pessoa. Mas, como afirmei há pouco, a questão do número maior de cupons, consequentemente, pode levar a uma maior chance do vencimento, do recebimento dos prêmios. E uma questão importante aqui, primeiro eu vou falar de uma questão subjetiva, e depois eu vou falar de uma questão objetiva do projeto de lei. Salvo engano, artigo 7º, para a troca por cupons, os documentos fiscais e guias de IPTU e ISS serão recebidos por funcionário credenciado, que efetuará, melhor dizendo, a troca dos documentos, devolvendo ao contribuinte suas notas e guias após carimbo de entregue e os cupons de direito. Eu fiz a leitura do artigo 7º primeiro, para depois retornar ao artigo, salvo engano, 3º, 2º. Artigo 2º, inciso 6. Concretizar o princípio constitucional da eficiência, que impõe à administração pública a adoção de todos os meios alternativos e necessários para a cobrança de seus créditos tributários e não tributários, de modo a aprimorar o sistema de arrecadação e estimular a redução da inadimplência fiscal e atender aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse inciso 6 do artigo 2º, comparado com o artigo anterior que li em seu caput, eles ficam um pouco dissonantes, principalmente porque concretizar o princípio constitucional da eficiência. Hoje é uma tendência, e não vai ser diferente, que tudo vai ocorrer por meio online. Então, nesse sentido, já que a ideia é seguir o princípio da eficiência, seria muito mais seguro e muito mais dinâmico que as próprias pessoas, os próprios contribuintes, fizessem o depósito online dessas notas e, consequentemente, gerasse à distância os próprios cupons dessas pessoas. É uma questão subjetiva. Aqui não cabe, na minha visão, eu não vou aqui propor nenhuma alteração, mas é uma questão que o município deve pensar. Num futuro muito próximo, poderia fazer que cada pessoa, cada produtor, cada contribuinte, colocasse lá os seus cupons para serem trocados automaticamente, as suas notas para serem trocadas automaticamente por esses seus cupons. Agora, uma questão objetiva do projeto de lei. Veio a casar porque semana passada recebi uma reclamação de um prestador de serviço. Porque ele não consegue trocar as notas fiscais por ele emitidas pelos cupons. Por quê? No artigo 3º, no inciso 1, na modalidade consumidor-contribuinte, na linha B, fala do tomador de serviço, mas não fala do prestador de serviço. Ora, se o tomador de serviço, quem contrata, tem o direito da emissão, certo? Ele tem o direito de concorrer, ele tem direito à troca de suas notas para, então, tais cupons. E por que não o prestador? Tem essa falha realmente. E essa pessoa é pessoa jurídica. E aí a gente vem aqui na linha D do próprio inciso 1 e fala: contribuintes municipais
pessoas físicas e jurídicas, aí contempla as jurídicas, no entanto, apenas na modalidade que pagarem em dia o ISS-QN. Olha para vocês verem como que há aí o maltratamento do composto legal. Ele tem que pagar em dia o ISS-QN, contudo, se ele for prestador de serviço, ele não tem o direito de fazer a troca respectiva à emissão de sua nota fiscal. É uma falha da legislação. Eu realmente não havia percebido. E por essa pessoa vir reclamar, agora chegou o projeto de lei. Aqui, nessa linha B, o correto seria tomadores e prestadores de serviços. O porquê não? Se emite nota fiscal, então o tratamento tem que ser equânime, igual. Se a própria justificativa do projeto de lei fala que a questão de maior emissão, porque a pessoa produziu mais. É uma questão de equidade. Então, nessa linha B, a gente tem também que tratar com equidade. Nesse sentido, apresento uma emenda aditiva para ficar tomadores e prestadores de serviços. Certo? Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 079/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, salvo emenda, o projeto de lei número 079/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 079/2023 foi aprovado em primeiro turno, salvo emenda, por unanimidade. Então, eu coloco aqui em votação a emenda oral apresentada pelo vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Se alguém quiser falar sobre a emenda, se o vereador quiser dar mais alguma explicação, ou alguém quiser falar sobre a emenda. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Como eu li o projeto bem devagar, como eu li o senhor presidente, boa noite aos nobres pares, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, boa noite ao Jonas, Pedro, Maria e ao seu, boa noite aos nossos funcionários. Como eu estava aqui dizendo, eu acompanhei muito atentamente, já tinha lido o projeto, e quero aqui deixar bem claro que o vereador Antônio Marcos está correto na sua colocação aqui, na letra B do artigo 3º. Se o tomador de serviço ele participa porque o prestador não pode participar. Então, vem de encontro para até melhorar o projeto, porque ele deixa mais democrático. Então, eu entendo que essa emenda ela é plausível e temos que apoiar. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023, está encerrada a discussão. Em votação, a emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. A emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 042/2023 do vereador Antônio Marcos Martins. Requerimento número 042/2023.
Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Considerando a solicitação da servidora da matrícula número 1597, em relação ao valor de seu vencimento mensal, correlacionado à carga horária de 40 horas semanais, prevista na Lei Complementar número 1708 de 2008, considerando que a servidora da matrícula número 1597 questionou o vencimento mensal correlacionado à carga horária de 20 horas mensais do cargo previsto na Lei Complementar número 2482 de 2022, artigo 3º, primeiro quadro. Considerando que, apesar de se tratar de cargos onde um é de programa do governo federal e o outro possui somente a referência municipal, os mesmos possuem, respectivamente, atribuições idênticas. Sem prejuízo das atribuições contidas nas normas que regulamentam o Programa de Saúde da Família, são atribuições dos auxiliares de dentista do Programa de Saúde da Família proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados, preparar e organizar instrumental e matérias necessárias, instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e ou o THD nos procedimentos clínicos, cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos, organizar a agenda clínica, acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma a multidisciplinar, realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde, participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde, executar outras tarefas correlatas. Proceder à desinfecção e à esterilização de metais e instrumentos utilizados, para preparar e organizar instrumental materiais necessários. Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e ou PhD nos procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Organizar a agenda clínica. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias dos grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde e executar outras tarefas correlatas. Considerando que o princípio da isonomia ponderada à igualdade legal para todos, tendo inclusive o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, decidido no processo número 000-293-2014.5.15.0090, uma empregada de setor administrativo do Hospital Público, contratada sem concurso por função particular, ganha o mesmo salário que uma empregada da USP, que faz o mesmo serviço. E, considerando os termos do item 2.9.2.6 da nota técnica número 19 de 2022, AS e SB de carga horária diferenciada, além de diferenciação de carga horária e percentual de população adscrita. Também diferem em relação aos valores do incentivo financeiro de custeio mensal, conforme o estabelecido na seção 1 do capítulo 1 do título 2 da Portaria de Consolidação número 6, de 28 de setembro de 2017. Portaria número 2.539, de 26 de setembro de 2019, correspondendo a R$ 1.226,50, ou R$ 1.839,75, respectivos a SB1, 20 horas, e a SB1, 30 horas. Pelo todo exposto, solicito ao excelentíssimo a aprovação deste e posterior envio ao ofício à Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, para que se encaminhe a essa Casa de Leis
as seguintes informações. Valor do incentivo financeiro de custeio mensal destinado à manutenção do cargo de auxiliar de dentista, PSF, matrícula número 1597, recebido pelo município de Bueno Brandão durante todo o ano de 2022. Valor do incentivo financeiro de custeio mensal destinado à manutenção do cargo de auxiliar de dentista, PSF, matrícula número 1597, recebido pelo município de Bueno Brandão no ano de 2023, até o mês de agosto. Parecer jurídico sobre a alteração do vencimento do cargo de auxiliar de dentista, PSF, 40 horas, tornando-o proporcional conforme carga horária e vencimento previsto na Lei Complementar, número 2.482, de 2022, artigo 3º, primeiro quadro, 20 horas. E parecer jurídico sobre a alteração do vencimento do cargo de auxiliar de dentista, PSF, 40 horas, tornando-o proporcional conforme cargas horárias e respectivos vencimentos previstos no item 2.9.2.6 da nota técnica número 19 de 2022, supra-mencionada. Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despeço-me elevando o voto de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 15 de setembro de 2023, Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação em turno único, o requerimento número 042/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação, número 043/2023, do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à manutenção e encascalhamento da estrada do cemitério velho e construção de bueiro nas proximidades da residência do senhor Arlindo. Justificativa. Tal providência é necessária para melhorar as condições de trafegabilidade e manter conservação da estrada municipal. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 20 dias do mês de setembro de 2023. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a indicação número 043/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção de repúdio, número 002/2023, dos vereadores desta Casa. Isso vai ser colocado na tela? Não. Moção de repúdio número 002/2023. Senhor presidente, os vereadores que esta subscrevem propõem que, após tramitação regimental, seja consignado em ata manifestação, repúdio, à ação de descumprimento de preceito fundamental ADPF 442, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, sobre a relatoria da excelentíssima ministra senhora Rosa Weber, com a pretensão de descriminalizar o aborto no Brasil, em evidente negação do direito à vida, constitucionalmente estabelecido, permitindo o assassinato de nascituros indefesos. Propõe ainda que da decisão da Casa se dê conhecimento ao Senado Federal por seu presidente, senador Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, e à Câmara dos Deputados por seu presidente, deputado federal Arthur Lira, PP de Alagoas. Justificativa. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, foi apresentada no Supremo Tribunal pelo Partido Socialista de Liberdade, na qual se pede a declaração da não recepção parcial dos artigos 124 e 106 do Código Penal, para permitir todo e qualquer tipo de aborto realizado até a 12ª semana de gestação.
Esta ação desesperada de pessoas que não prezam e não respeitam o direito à vida garantido pela Constituição Federal, ignora toda a vontade e as liberações de quem realmente detém o poder para tratar dessa matéria, o Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional. Exemplifica-se, para tanto, a tramitação na Câmara dos Deputados, projeto de lei número 1135, de 1991, que permitia o aborto até 12 semanas de gravidez, o qual foi votado em 2008 na Comissão de Seguridade Social e Família, sendo rejeitada por 33 votos a 0. Logo em seguida, também foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça e arquivado definitivamente. Atualmente, tramitam no Congresso outros projetos de lei envolvendo a descriminalização do aborto, de maneira que, até o momento, a posição dos legisladores tem sido bem clara. Dizer não à morte, sim à vida, e não permitir o assassinato de nascituros, independentemente do período de gestação. Também reafirmamos o direito à vida, assegurado na Constituição Federal, a mencionar no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prioridade, e à propriedade. No mesmo sentido, em seu artigo 2º, o nosso Código Civil defende a vida dos nascituros. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Recentemente, em agosto, a Câmara dos Deputados, a fim de reafirmar sua competência legislativa em torno dessa questão, realizou um seminário sobre a ADPF 442, intitulado A Competência do Poder Legislativo e o Ativismo Judicial, contando com uma série de participantes, de deputados e juristas, todos reafirmando a posição em defesa da vida, contra o aborto e, igualmente, em oposição a qualquer descriminalização do aborto por vias judiciais, como pretende o PSOL no Supremo Tribunal Federal. Por tais razões, apresento essa moção de repúdio à DFF 442, que pretende descriminalizar o aborto no Brasil, afirmando a posição em defesa da vida desde a concepção. Como representante do povo, bem como em respeito às prerrogativas e competência do Poder Legislativo, nesse caso, é representado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, como único legitimado para tratar da matéria referente ao aborto. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de setembro de 2023. Cláudio Aparecido Borba, presidente. Aristeu Brolese Filho, vice-presidente. Danila Mâncio Alberto Costa, vereador. Joaquim Assis dos Santos, vereador. José Wilson Domingues, vereador. Leandro Ribeiro Reginato, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, vereador. Antônio Marcos Martins, vereador. E Suelene Almeida, vereador. Em votação em turno único, a moção de repúdio número 002/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passamos agora ao grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, boa noite novamente. Senhores vereadores, boa noite. Público presente, novamente, boa noite. Colaboradores da casa. A quem nos acompanha à distância pela transmissão da nossa Câmara Municipal. A Câmara Municipal
recentemente, vem votando algumas matérias que trazem certo conflito mediante o entendimento de cada representante. Semana passada, eu pontuei essa questão, sobre a questão de legalidade da matéria, e ressaltei e respeitei o voto aqui de cada vereador. E aqui é uma questão de que a gente tem que promover manifestação para que, às vezes, a tomada de decisão do vereador, dentro de um momento de discussão, ele pode até não ser o mais adequado. Mas, no caso do ofício a mim encaminhado, não houve a ilegalidade do caso. Pois naquele momento, a parte do orador não havia sido permitido. Melhor dizendo, não havia sido permitida, né, a parte. E aí solicitei ao vereador Leandro que fizesse o pedido de manifestação e que me cedesse a parte. Isso não encontra proibição regimental. Igual falei, e repito, pode não ter sido a melhor decisão, mas não há a ilegalidade neste caso. E, infelizmente, conforme me foi imputado, que usei de subterfúgios e artimanhas para engabelar e constranger, isso torna-se pesado, isso torna-se excessivo pelo que foi ocorrido naquela oportunidade, pois o assunto era de extrema delicadeza, pois aqui nós estávamos votando um empréstimo de mais de 7.300.000 reais. Inclusive, o plenário encontrava-se lotado naquela oportunidade. E a questão do constrangimento, também a gente deve aqui pontuar e colocar um ponto final nessa questão. Trata-se, por exemplo, do que foi aqui relacionado semana passada, numa matéria extremamente também difícil de elaborar, de trabalhar, de declarar voto, que é a questão da redução dos componentes desta casa. Aqui, ninguém desconhece a importância da matéria. O voto é uma outra questão. E lá, suscitar que, por exemplo, não vai pautar, não vai subir o salário do vereador, não vai fixar o salário do vereador, não pode, desta forma, ser tomado de uma maneira monocrática. Pois a matéria é de direito de qualquer vereador. Qualquer vereador tem o direito de pautar a matéria. Basta nós verificarmos, se nós olharmos o nosso regimento, diz que não. Mas o regimento sucumbe à nossa lei orgânica. Na hierarquia legal, legislativa, o regimento não pode descumprir a lei orgânica. Eu não vou adentrar, porque tal matéria será necessário aprofundar quando nós formos tratar do assunto. Então, eu não vou aqui já entregar todo o assunto. Então, nesse sentido, é uma questão que vem a constranger também nós, vereadores. Porque qualquer vereador, qualquer no sentido espacial da palavra, não no sentido diminutivo dela, qualquer vereador pode pautar esta matéria, diante um entendimento técnico legislativo, e aí cabe ao plenário decidir, assim como foi a contrariedade minha na questão do empréstimo e o favorecimento na questão da redução dos vereadores. Como falei e repito, a decisão é de cada vereador. Então, nesse caso, nós tratarmos uma questão tão sensível dessa forma, de maneira monocrática, acaba por constranger os demais membros desta casa. Porque aqui todos são representantes do povo, eleitos democraticamente por este. Nós não podemos sucumbir a uma questão dessa.
Também torna-se constrangedor para nós, por exemplo, mencionar que combinou com o prefeito a questão do futuro subsídio dos secretários. Que cabe destacar que lá no ano de 2020, e eu já mencionei algumas vezes aqui, com a justificativa plena e legal da contratação dos médicos, pois lá em 2020 eu já percebia tal problema, e os projetos de lei estão arquivados, sucumbiram naquela oportunidade. E isso também é uma matéria afeita a todos os vereadores. Então, assim, nós não podemos tratar conforme um assunto posto de uma forma e os demais vereadores não participar ou não engajar a matéria. Eu quero colocar um ponto final nessa questão, mas me desculpem, eu não poderia deixar de passar. Por exemplo, nós temos o projeto de decreto legislativo que assinou conjuntamente o senador José Wilson e o vereador Leandro. É uma matéria que a gente bateu em Belo Horizonte 2 vezes. Temos que, bem dizer, com os burros na água, como popularmente dizendo. Uma matéria que eu passei muita raiva. Uma matéria dificílima de resolver. E o último passo, e aí, com toda a segurança e com todo o respeito e humildade que eu falo, eu achei o caminho. E o caminho que nos resta é o plebiscito. Mas para tal, esta casa precisa manifestar-se. Mas não somente esta casa, porque o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que ambas as populações envolvidas devem ser ouvidas. Eu não sei qual vai ser o procedimento da Câmara Municipal de Inconfidência. Mas nós não podemos aqui ficar na espera daqueles legisladores. Nós temos aqui que fazer a nossa parte. E o tempo urge, porque geralmente o Tribunal Regional Eleitoral, ele pratica o plebiscito, porque é ele que organiza e impõe o plebiscito, e põe, melhor dizendo, o plebiscito à população, dentro das eleições vigentes. Ou seja, nós temos 1 ano. E quanto mais tempo isso passa, talvez o Tribunal Regional Eleitoral possa falar, não temos tempo hábil. E aí, nos constrange, não fica bom para a gente. Por exemplo, nós fizemos um pedido para ir até Inconfidência, para apresentar a matéria e tentar lá demonstrar, convencer, tirar dúvidas daqueles legisladores para ver se eles querem. Não é que eles devem, se eles querem seguir o mesmo caminho, porque eles têm autonomia de trabalho também. Isso nos foi negado. Tudo bem, é um direito. Mas isso acaba também por dificultar o trabalho legislativo, porque nós precisamos andar em consonância. Então, nós temos essas questões que nós precisamos trabalhar com certa paz e com certa isonomia, com certo tratamento igual, para que esta casa traga os frutos e resultados que a nossa população espera. Mais uma vez confirmo, as matérias pautadas podem ser complicadas, realmente são. E é assim que a gente amadurece um plenário. É assim que a gente amadurece uma legislatura. A decisão é de cada vereador. Mas nós não podemos tratar conforme o assunto, conforme o vereador, de maneira diferente. Isso é ferir de morte o princípio da isonomia. Então peço a Vossa Excelência, à mesa diretora, aos demais membros desta casa, assim como foi, e aqui agradeço a questão de ter colocado na ordem do dia a proposta de emenda à lei orgânica da redução de vereadores, que nós votemos o mais urgente possível o projeto de decreto legislativo convocando o plebiscito. Nós vamos entrar, se aprovado, nós vamos entrar para a história. Eu desconheço. Pode ser que haja, e aqui peço desculpas pela minha ignorância, pode ser que haja, mas eu não lembro, não li, não conheço nenhuma Câmara Municipal, nenhum vereador que tenha apresentado uma convocação de plebiscito. E aí, se aprovado, todos entraremos para a história de Bueno Brandão, como
a primeira legislatura, os primeiros vereadores, se eu não estiver enganado, a apresentar tal matéria de enorme relevância. Por quê? Nós estamos aqui tratando de aproximadamente 400 pessoas. 2 comunidades rurais, mais ou menos 120, 130 famílias, que não querem pertencer a outro município. Querem que a cultura local, a história seja respeitada. E aqui a gente tem que lembrar, né, nós homenageamos, por exemplo, aqui o senhor Luiz Lodge, com um projeto de lei na estrada municipal Bueno Brandão Munhoz. Foi lida naquela justificativa que, inclusive, o mesmo foi preso por causa de labutar pela nossa emancipação. E quantas outras pessoas que até então labutaram e caminharam para a nossa emancipação. E nesse sentido, nós tratarmos desse decreto legislativo é também respeitar a labuta dessas pessoas, a história dessas pessoas e a história de hoje e das famílias que moram nessas comunidades. Boa Vista dos Pedros e Lagoa. Obrigado a todos, ótima semana. Concedo a palavra ao vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares, aos senhores que estão nos acompanhando aqui. Senhor presidente, eu vou ser breve. Antes da doutora Neiva colocar para nós o telão aqui, doutora Neiva, antes de colocar o vídeo, eu só queria fazer uma colocação. E ainda sobre a nota de repúdio que a gente já acabou de votar, aparece o vídeo, mas não aparece o nome da pessoa, então aqui eu quero fazer a colocação, que ele veio lá do Rio Grande do Sul, é o bispo Dom Ricardo Hoppers, que pertence aos quadros da CNBB, e antes de ir para o Supremo, a CNBB se reuniu. O que é a CNBB? É o Conselho Nacional. Foi feita uma conferência nacional dos bispos do Brasil. E eles formaram uma frase, pela vida. E, só para corroborar, o aborto no Brasil ele é permitido somente em 3 casos. Gestão decorrente de estupro, risco de vida gestante e anencefalia fetal. Antes era 2, e após o ano de 1940, onde a lei foi instituída, foi colocado em 2012 anencefalia fetal, que é o bebê com... Ele não nasce, mas ele é gestado com problemas sérios e pode vir afetar a vida futura. Então, nesse caso, é permitido o aborto. E ele foi alterado em 2012, entrando na lei do aborto. E também foi instituído pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Então, com a palavra, o Dom Ricardo Hoppers, sobre a descriminalização do aborto.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.